oração, teu filho vai dar a última frase. Continua falando conosco neste lugar. Usa ele como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que ele possa ser um canal de bênção noite para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala aí da paz do Senhor. Amém. Amém. Quero dizer para a amada igreja que eu não sou pregador. Só cumprimento um pouquinho da palavra de Deus. Estou aqui para aprender com todos. Meus amados irmãos, tem uma mensagem no livro de João. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: fiquem embora. São 26 versículos. Eu vou ler esses versículos todinhos. Amém? Vamos ler. Diz assim: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheça-te, só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glória a Deus. E agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contido antes de que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era Deus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste. E eles receberam, e verdadeiramente conhecido que saíste de ti, creio que é enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Estando eu com eles no mundo, guardava os teus nomes. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dele a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Porque eles me santificam a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra adquirem, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, aleluia. E eu dele glorifica a mim, e deste para que sejam como nós somos. Eu Glória a neles Deus. e tu em mim, para que eles Aleluia. sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como nem tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que seja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Este conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Só aqui, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos amados, estava olhando a hora do curso. A gente leva até 9 horas, mas eu vou falar um pouquinho dessa palavra. Uma palavra que me incomodou de ontem para hoje. Até minha esposa ele sabe que de ontem para hoje eu não consegui dormir, humilhada. O Espírito Santo veio até mim e pediu para mim orar. E eu fiquei sem entender. Eu orar. A hora eu não sei, mas já era tarde. Já era bem tarde. E aquela agonia para me orar, aquela agonia para me orar. E eu não me levantei para orar. E eu fiquei me perguntando o que estava acontecendo, porque estava estranho tudo, estava agoniado. E alguns minutos depois, eu me lembro que eu falava com alguém que a pessoa não estava grávida. Eu falava, olha, sua filha não está grávida. Mas assim que você chegar na sua casa, quando você botar no seu pé, assim que você chegar na sua casa lá, o menino vai dar bicuda de alegria na barriga dela e ela vai chorar de alegria, ela vai ficar alegre. Assim era a noite, eu passando uma noite nenhuma. E a pessoa vem até aqui na frente, chorando, atrás de uma oração. E quando eu me lembro, eu já estava perto da criança aí de azul, eu estava de frente para cá. E levantou uma nuvem preta, muito preta, bem aí mesmo na igreja, era nessa igreja. O bicho levantou contra mim, começou a brigar comigo aí. E de repente apareceu um anjo do lado dele, foi para trás de mim, nós começamos a brigar com esse bicho. Eu e o anjo. Aleluia, Deus. E eu fiquei me perguntando, o que era aquilo só comigo, né? E eu agoniado naquela situação, eu participei com a minha esposa. Falei o que estava acontecendo. E falei para ela, amanhã é quando? Ela falou, amanhã não, hoje é quarta. Aí eu fiquei pensando assim, hoje é quarta. E de repente, irmão, o mesmo anjo que estava comigo me deu essa palavra. João, capítulo 17. E essa palavra eu quero falar para vocês. Domingo, no culto de Santa Ceia, eu passei um pouco dessa mensagem atrás. A gente vai ver no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 40, que vai falar sobre uma comunhão que a gente tem com Deus. A gente vai ver que no livro de Êxodo, no livro do que Deus liberta o seu povo, a gente vai ver que ali tinha um sacrifício que hoje é uma aliança, hoje nós temos graça. Mas no tempo da lei de Moisés, a gente vai ver as leis, ela era cumprida, 613 leis, era uma lei que o homem não era capaz de cumprir essa lei, porque era muito. Hoje a gente vê que a lei dos 10 mandamentos, o único mais sagrado de Deus é amar Ele, ter Ele como Deus, que Ele criou o céu e a terra, e Ele cuida de nós até hoje. É suporte. Eu digo suporte porque tem muitos que não creem. Não creem nisso, irmão. Tem muitos que não creem que Ele morreu e ressuscitou.
Tem muitos que não creem que Ele está presente no meio de nós. Tem muitos que não creem que Ele é presente na vida de cada um. Prefere ir numa macumba, prefere fazer um impacto com o bicho, prefere falar com um amigo, falar com um vizinho, mas não chega com Ele. E a gente vai ver no livro de Êxodo, no livro de libertação, um livro que não posso recordar a memória, é um livro de um espelho, que se hoje esse espelho fosse presente na nossa vida, poucos eram vivos, porque a gente vê que muitos não têm compromisso com Deus. A gente vê muitos crentes, Raimundo diz meu primo Alex, eu sei que crê que a igreja conhece, mas tem muito crente Raimundo. E esse tempo nós vemos que tem muito crente Raimundo que não tem compromisso. E esse tempo de Êxodo, esse tempo do tempo de Moisés, esse tempo das leis, era cruel, não era fácil, meu irmão. A gente ia ver que no tempo da Páscoa a gente tinha que escolher o melhor animal, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ferida, que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, porque nós não éramos capazes de pagar os nossos pecados, porque o pecado ele cumpria o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo. O templo, o Espírito Santo ele habitar e fazer a obra do Pai, porque o Filho e o Pai e o Espírito são um só. Então, o nosso corpo é templo, o Espírito fazer a obra do Pai. E hoje a gente vai ver que tem muito templo manchado. E naquele tempo, aquela mancha não podia acontecer. E hoje tem muito tempo que os próprios Espíritos têm vergonha de habitar. Então a gente vai ver na realidade da palavra de Deus que quando aquele próprio animal era crucificado ali, era lavado o seu pecado era todo perdoado. E a gente vai ver no Novo Testamento, em João, é muito bom a gente fazer uma comparação assim, porque tem gente que pensa que o Velho Testamento não existe mais. Mas a gente vai ver aqui no João, que no livro de João, o novo cordeiro, o novo animal, que era naquele tempo que era separado para morrer pelo seu pecado, esse animal está aqui no Novo Testamento. Esse animal ele foi cuspido, ele foi batido, ele foi desprezado, ele foi negado, ele foi traído, mas ele traz uma esperança para cada um que está aqui hoje. Não vou dizer para os seus discípulos, porque já passou o tempo dos seus discípulos. A esperança é que ele ia orar por cada um que está aqui hoje, mas cada um estava de pé, atento pela oração dele. E eles não estavam atentos. Quando eles falavam, vigia. Pelo menos fica bem acordado aí, mano. Até quando eu estou orando. E eles percebiam o tempo. Uma vez aí eu fui fazer um culto com o pastor. Cheguei, peguei um banco lá sem blusa, bebendo. E aí comecei a falar umas palavras para as pessoas, começaram a chorar. E teve um falecendo para ele, se fosse Jesus agora. Aí ele falou assim, era bem-vindo, cheio de bebida, sem blusa, todos de qualquer jeito. Era igual como estava no templo lá em Faraó, quando Moisés foi para tirar o povo do Egito. Aí Faraó falou, não, para deixar que eu deixo ele servir o próprio Deus, mas eles estão aqui. E Deus disse, não, eu quero isso para mim, eu não quero ele para do reino. Deus não quer ninguém que está aqui hoje para do reino. Deus ele quer esse povo daqui hoje para ele, para servir só ele, porque foi esse cordeiro que morreu por cada um. Foi esse cordeiro que está levando nós aí em direção. Eu gostei muito de entrar muito em detalhe com o meu sono, porque a minha vida foi complicada. A minha vida foi muito complicada. Então, esse cordeiro que veio, morreu, ele ressuscitou, ele levantou aqueles que estavam desprezados, ele levantou aquele que estava jogado, e ele pegou na mão daqueles que estavam desgarrados. Fui desgarrado da minha família. Graças a Deus pela essa graça de Deus, graças a Deus pela minha avó, hoje estou aqui. Não sou perfeito, a Bíblia diz que não tem ninguém perfeito.
Tem um irmão aí, de vez em quando toda vez eu convido para ir para a igreja, irmão, o vaso está todo quebrado, depois vai lá e faz a diferença. Que o vaso precisa se consertar. Porque Deus ele está presente na nossa vida para nos consertar. Ele não está aqui presente na nossa vida para desganar, ou então para apontar dedo, como aquela mulher foi apontada pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos fariseus. Ele não está para cá para isso, irmão. Ele está aqui para resgatar, para curar. Se você vê que o seu irmão está em pecado, então se você vê que ele está quebrado, vá lá, ajuda ele, não aponta o dedo, porque Deus ele não vem para apontar dedo, ele vem para nos resgatar. E essa mensagem, irmão, achei muito linda. Eu nem li, nem estudei. Eu nem estudei. Às vezes eu fico interessante comigo assim, que Deus ele dá uma palavra e é de Deus. E a gente vai ver aqui na oração de Jesus que mesmo ele na cruz, sendo furado, mas ele está pedindo misericórdia por nós que estamos nesse mundo. Como ele falou que ele não era desse mundo. E nem se nós somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Mas que essa passagem ela possa ser caminhada por Cristo. Aquele povo que saiu do Egito, eles saíram com uma nuvem. Aquela nuvem se identificava como Cristo. Que eles pudessem andar em direção daquela nuvem, que aquela nuvem pudesse brilhar para eles não se perderem. Durante a noite tinha a nuvem e tinha a lua. E durante o dia tinha uma nuvem. Então é Cristo presente para que a gente não possa se perder, para que nós possamos andar de cabeça erguida, que esse Deus maravilhoso ele morreu por cada um que está aqui hoje. Então, era essa mensagem que eu queria dizer para cada um de vocês, que aquele que não fez ainda aliança com Deus, tinha muitos lá no Velho Testamento que não fez o pacto. Quem sabe que pacto era esse? O pacto da circuncisão. Aqueles que eram fiel, aqueles que andavam com Cristo, que eram escolhidos por Cristo, debaixo dos seus, como é que eu posso falar aqui para não falar um nome tão popular? Debaixo dos tinha que ser cortado. Ali era um pacto, ali era uma fidelidade com Deus. E hoje não precisa mais, porque Ele está aqui abraçado, abraçando cada um. A gente pode fazer uma nova aliança, uma nova reconciliação. Se nunca se apresentou, se nunca foi batizado, se nunca fez uma aliança, a porta está aberta. Ele fala lá em Apocalipse, capítulo 3, eu falei até para o irmão Raimundo, domingo, irmão Raimundo, o pastor mandou citar versículo, fala aí, estou falando para ele, não consigo. Então está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta, ele está na porta hoje, irmão, não sei quem é. Ele está na porta, ele bate, ele é calmo. O devorador tentou me atacar, ele é igreja com bicuda, soco, mas ele não, ele é calmo, ele bate. Vai depender de nós, se a gente crê, se a gente aceita ele fazer essa morada no nosso templo. Porque esse templo aqui, ele não foi à toa, ele foi feito do barro, ele foi feito semelhante a Deus. A palavra acabou de dizer agora que Deus ele é, glória a Deus, que Jesus ele era referente a Deus, que é o Filho, e ele falou que nós também somos referentes como ele. Então, como nós todos podemos ser um, como diz a palavra, como eles é só um, e que a gente possa valorizar esse corpo, esse templo, para o Espírito habitar e fazer diferença na nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos lá, Patrícia, vamos lá, manda hoje agora. Tem violão? Deus está aqui, aleluia. Tão certo.